Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o RZAG11, vamos olhar aí todas as atualizações, expectativas, tá? Tem questão de exposição para a gente ver mais à frente, muita coisa aí no decorrer do vídeo. Iniciamos aqui de taxas, né? Ele tem taxa de administração de 1,15, de performance aí 10% do que exceder o CDI. Ele é um fundo 100% indexado ao CDI, né? Ou seja, está linkado aí diretamente à taxa Selic, né? Que vem caindo mês a mês, né? O cotista já fica de olho ali nos rendimentos futuros, a gente vai ver isso mais à frente também. O último rendimento na casa aí dos 11 centavos, ok? A carteira atual com 34 ativos, valor patrimonial 9,48. Ele está sendo negociado um pouco abaixo disso, né? R$ 9,09. A gente já vê aqui 4% de deságio aí no P sobre VP. Cotistas aí superando 87 mil cotistas, 106% aí de alocação, né? 6,2 de alavancagem, tá? Liquidez está acima daquele 1 milhão que a gente tem como valor base e o duration da carteira aí 2,3 anos. Na questão aí da Selic, ele vai falar um pouco aí sobre o comentário, aqueles comentários macros, né, sobre o milho, sobre a soja, algodão, tá? A gente vai passar essa parte e já voltar sobre o ativo mesmo. Ele vai falar aqui sobre a questão do rendimento, né? Teve aí 115 milésimos de real, tá? Ou um pouco mais de 11 centavos, como preferir. E ele, posterior a isso, ele distribuiu 11 centavos, né? Aqui na DRE vai estar 11 centavos, mas é esse valor aqui que ele vai estar colocando aqui arredondado. A gente pegar aqui no status invest, a gente vai ver que ele já tá nesse posterior. O relatório tá pegando esse rendimento aqui, tá? A gente já vai fazer as considerações, levando em consideração esse último rendimento também aí, que deu uma reduzida, né? A intenção da gente ver isso aqui, dá para perceber aqui que ele reduziu, ok? E a gente já vai ver a DRE aqui, tá? O número de cotistas aí vem crescendo forte, né? Nos últimos 12 meses, ok? Quase não, né? Mais que dobrou o número de cotistas, tá? E aqui então na DRE, de resultado, ele teve aos 11 centavos, que foi praticamente o que ele distribuiu. E nesse mês agora, tá? Nesse último rendimento, a gente vê que teve uma redução aí nesses rendimentos, né? Novamente, na verdade, não vamos dizer redução, né? Ele manteve o mesmo patamar ali, tá? Que são os 11 centavos, né? A diferençazinha seria esses 5 aqui, esses 5 milésimos aqui de real, ok? Mas o que a gente vê aqui é uma linearização desses rendimentos aí nesses patamares, tá? Ou seja, esses patamares aqui de 13 centavos que a gente via anteriormente, né? 12 centavos aqui, tá? Tá um pouco meio distante da gente ver nesse cenário atual, até porque a taxa Selic aí vem caindo mês a mês, né? E a tendência é dela continuar caindo aí aos próximos meses, né? As próximas reuniões do Copom, inclusive até o final do ano aí, não vai ter uma queda tão brusca, né? A expectativa é que não tenha queda tão brusca, até porque se cair pode dar um problema maior na questão da inflação e tudo, tá? Mas a expectativa de ir reduzindo aos poucos, né? E a gente normalmente, né? Que a gente vê acontecer aí de muitos fundos atrelados ao CDI, como é o caso do RZAG, né? Vim tendo umas leves reduções no rendimento, né? Se adaptando aos patamares atualizados do CDI, né? Que no caso está linkado diretamente à Selic, ok? Aqui a gente tem questão de rentabilidade, ok? Aí janeiro de 2024, a gente pegando aí 2,76%, tá? Isso aqui considerando o spread do CDI, né? Anualizado. Aqui o percentual alocado, né? A gente vê a questão da estratégia do fundo, né? Lá por meados ali de 2023, no começo do ano, ele estava com colocação abaixo de 100%, depois passou e aí manteve esses patamares acima de 100% de alocação, né? Usando aí, claro, a questão da alavancagem para ultrapassar os 100% de alocação. Aqui questão de rentabilidade, o fundo deu uma caída nesse mês, né? Claro, variação de cota, né? A gente pega aqui questão de preço de cota aí nos últimos meses, né? Ele vem caindo de preço, ok? Por isso a gente vê isso aqui, né? Ele entregou rendimentos, mas a variação de cota puxa também a questão da rentabilidade. Aqui a gente tem mais alguns números relacionados ao posicionamento atual. Anteriormente, o fundo passou de 109,54% do PL alocado, né, para 106%, que é o que a gente tem hoje, tá? Quanto à questão do indexador, a gente já viu 100% atrelado da CDI, 91% são garantias aí com alienação fiduciária de terras, né? Aqui a gente tem questão de duration das operações, tá? 88% tem duration superior a 3 anos, a gente já viu que a média lá é 2,3, ok? Aqui por cultura é sempre interessante ver isso aqui, lembrando, o RZAG11 é um fundo, é um fiagro, tá? É um fundo voltado aí para as cadeias produtivas, né? Por isso que a gente viu ele comentar aquele cenário macro, né? E falar sobre a soja, sobre o milho, sobre o algodão, tá? É interessante saber isso aqui, porque caso venha a ter um problema aí sobre a soja, né? Ou produção de soja, ou começar a despencar o preço, ou alguma praga começa a destruir a questão da colheita, tá? Então, por exemplo, o fundo tem 47% das operações atreladas aí, né? Locadas, né? Vinculadas, né? A soja, né? A produção de soja, né? Sem falar que também tem a questão aqui da semente de soja, que seria mais 16, né? Então ultrapassaria aí os 60%, por exemplo, tá? Caso venha a ter um problema aí, né? Sempre fica de olho nessas operações
para ver se esses produtores aí, caso tenha um problema, uma quebra de safra, né, alguma coisa como eu falei, como é que eles vão conseguir manter esses compromissos, né, caso venha a ter um problema aí, que atinja toda a cadeia da produção de soja, por exemplo, né. Claro, dificilmente a gente vai ver, até praticamente, acho que até impossível a gente ver produtores com 5% de soja, né, 3% de algodão, 2% de milho, né, porque a gente não tem uma infinidade tão grande assim de culturas para ter isso aqui, tá? Mas é só para a gente ter ciência, né, de que tem aqui quase metade do portfólio está vinculado à produção de soja, claro, com vários devedores, né? Pode apresentar um problema na cultura de soja nacional, mas aí alguns devedores consigam contornar essa situação através de alguma melhoria, algum produto, alguma outra coisa, tá? Mas é sempre interessante ver essa questão aqui do portfólio por cultura. Normalmente a gente às vezes vê muitos relatórios, acaba passando, né? Não se atenta o quão importante isso aqui tá? Aqui por estratégia 94 são operações aí voltadas para longo prazo, tá? Aqui a gente tem questão de exposição, os estados aí com maior influência no ativo e as perspectivas, né? Ele cita a questão da redução da taxa de juros, né? Como a gente já viu, como eu já citei, tá? E ele cita que a estratégia de compromissadas aí continua a ser atrativa para o fundo, ok? E deixa frisado aí que nenhum devedor tá atrasado, né? Tá, todo mundo segue honrando suas obrigações, ok? Aqui vamos entrar na listagem das operações, temos aqui algumas operações para estar de olho, tá? A KPS, a Atafona aqui, uma tem 20,5%, ela vai se repetir aqui com mais 1,5%, né? Vai superar aí, e na verdade já superou, né? Os 20%, né? Vai para 22% de exposição, tá? Que é uma exposição bem alta, tá? A Atafona aqui tem 17%, tá também aí bem acima dos 10%. Irmãos Gatos aqui vai estar repetido, mas aí vão as duas, somando as duas, vai estar abaixo dos 10%. No caso, a gente tem essas duas operações aí, esses dois devedores, para estar acompanhando aí, né? Somando os dois devedores aí, vai dar aqui no caso 40%, aproximadamente aí 40% de exposição a dois devedores, ok? Aqui a gente já entra no detalhamento dessas operações, ok? Tudo atrás da CDI, tem questão aí da taxa Selic que vem caindo, né? Tem detalhe aí nesses rendimentos que vêm sendo ajustados aí conforme reuniões do Copons vão atualizando esses novos indexadores, ok? Comenta aí se você tem um ativo, né? Se você pretende ter. Lembrando, é um fundo voltado aí para as cadeias produtivas, né? Um Fiagro, 87 mil cotistas, está levemente descontado. A gente pega aqui o histórico de cotação do ativo. Ele é um ativo que não tem tanto tempo assim de negociação, né? Lá tá do lado do mês 10 de 2021, né? Deu uma variada e tá um preços aí, pegando o histórico dele aqui, né? Preços aí que ele não teve em tantas ocasiões, assim, não passou tanto tempo nesses em valores próximos do que ele tem hoje, né? Normalmente a gente pega aqui a taxa, o valor patrimonial dele aqui por volta de 9,48, pegar por aqui, ele passou a maior parte do tempo aí com valores de mercado acima ou próximo, né? Bem próximo do valor patrimonial ou acima, como a gente vê aqui, né? No traçado dessa linha aqui, nesse intermédio aqui de 9,50 mais ou menos, ok? Comenta aí se você tem um ativo, pretende ter, o que é que você acha, né? Vídeo aí bem rápido, beleza? Isso era tudo que a gente tinha para ver. Lembrando, a gente tem um grupo do Telegram, aí o link vai estar na descrição. Clica aí, você vai ser redirecionado para lá. A gente tá sempre por lá trocando ideias sobre fundos imobiliários. Não se esquece de deixar o like no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, tá? 90 quase 93% aí das operações aí são de originação própria. Ou seja, são operações que o fundo já conhece bem, né? Taxa média aí de CDI mais 5,24, o que é uma taxa bem alta, né? Apesar da redução que a gente tem na CDI, claro, na Selic, né? Que impacta diretamente o CDI, apesar das reduções que vem tendo, taxas ainda estão bem altas lá em cima, né? O dividendo yield a gente já vê aqui acima de 15% anual, vai dar mais de 1% por mês. Beleza? Isso foi tudo, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!